Olá, meus queridos ouvintes, olá, minhas queridas ouvintes do Bienal do Livro. Meu nome é Caleb Guerra, como vocês já sabem. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui a mais um episódio de número... a mais um episódio, o episódio de número 68. Ainda sobre a morte. De novo. Se você é novo por aqui, ou nova por aqui, esse podcast tem falado sobre a morte faz alguns episódios. E no episódio anterior, eu me peguei falando bastante demais sobre o tema da morte. Decidido, naquele momento, a vir aqui hoje falar sobre unicórnios, sobre arco-íris no paraíso das flores, eu recebi de lá pra cá algumas mensagens de ouvintes antigos, inclusive, pedindo para eu trazer o que eu mencionei naquele episódio, o sonho do filósofo taoísta Zhuangzi, né? Aquele sonho que ele teve com um crânio. Então esse episódio de número 68 acaba sendo um episódio encomendado, sob demanda, feito sob demanda popular, porque eu recebi algumas mensagens, tá bom? Não foi só uma, não foram só duas, foram várias mensagens. Então, a gente vai continuar nesse tema para entender melhor a forma como o taoísmo, ou pelo menos o taoísmo de Zhuangzi, enxergava a vida e o que isso tem a ver com a gente, tá? Lembrando que você pode me ajudar a continuar investindo tempo e energia neste podcast que você tanto gosta aqui de ouvir, assinando mensalmente o Bienal do Livro na plataforma Catarse, tá? Por a partir de apenas R$5. Caleb, ajuda muito. Acredite se você já é assinante. Inclusive, confira lá a sua assinatura, se a sua assinatura está ativada ainda, tá bom? Eu consigo ver que algumas pessoas estão em espera por confirmação, ou enfim, esperando para que boletos sejam pagos. Então só dê uma confirmada lá se você já assina, tá bom? E também, para você que é assinante do Bienal do Livro, eu já falei isso aqui, mas nós temos a recompensa de um grupo no WhatsApp, né, que chama Clube do Bienal, e eu mandei por e-mail, todo mundo que assina o Bienal do Livro recebe um e-mail com um link para o grupo, mas nem todo mundo abre esse e-mail. Eu também consigo ver aqui a porcentagem de pessoas que abriu esse e-mail e eu consigo ver que tem um grande número de pessoas que não foi lá dar essa olhadinha. Então, se você é assinante, quer fazer parte desse grupo no WhatsApp chamado Clube do Bienal, que a gente interage bastante, inclusive, você pode ir lá dar uma olhadinha no seu e-mail. Se você não achar, me manda mensagem por Instagram ou pelas minhas redes sociais, pelo Bienal do Livro, que a gente consegue colocar você lá. Tudo bem? Bom, bora para o episódio. Como eu disse antes, eu tenho falado bastante sobre a morte nesse podcast. Sim, eu sei. Sim, tá, eu já me toquei. Mas se você for parar para perceber, o assunto que me é pertinente de verdade enquanto eu falo sobre a morte ou na morte é, na verdade, a vida. E não só a vida partindo dessa ideia filosófica, certo? O que é a vida? Qual é o propósito da vida? Ou o que eu vou fazer com a minha vida, certo? A ideia de como viver essa vida, na verdade, é o que me importa, é onde eu coloco as minhas mãos. Assim, eu me sinto muito mais colocando a mão em barro do que sentado pensando em ideias, certo? Então, o tema que me é pertinente é, na verdade, o tema de como viver a vida. E é só você voltar nesses episódios anteriores para perceber que, no fim das contas, a morte, para mim, em todos eles, inclusive nesses episódios onde morte é o título do negócio, a morte é só um ponto de partida. O que eu quero mesmo falar é sobre como viver a vida. Eu vou trazer uma ideia aqui, hoje. Na verdade, esse episódio de número 68 do podcast aqui vai ser, como diz o filósofo grande filósofo contemporâneo Vinícius Rosa. Nada disso hoje, nada disso é nada mais que uma grande provocação,
ok? Hoje esse episódio aqui é somente para a gente provocar algumas ideias que eu quero trazer no podcast entre esse e os 2 próximos episódios. Não raramente, nós pensamos nas coisas do mundo, nós pensamos nas coisas da vida, levando em consideração aquilo que é oposto a elas, os seus opostos. Quando nós reclamamos, por exemplo, que o tempo está muito seco, nós temos em mente, mesmo às vezes que inconscientemente, a ideia ou como se sente estar em um tempo mais úmido. Nós sabemos o que é um tempo mais molhado, um tempo chuvoso. Quando nós falamos sobre assuntos, por exemplo, relacionados às férias, invocando aí, ideias de descanso, de tranquilidade, de desligamento, certo? De lugares bonitos, de viagens. Nós temos também em mente, em algum lugar da nossa mente, as imagens e as sensações trazidas pela ideia de trabalho, de rotina, de afazeres e de responsabilidades, do cansaço do dia a dia. Quando nós falamos sobre a importância de um bom estado de saúde mental, né, nós falamos conhecendo, pelo menos, mais ou menos, tendo algum tipo de contato com a imagem de um estado de saúde mental que não esteja tão bom assim, né, ou que esteja em fragmentos. É comum a gente fazer isso. Pensar nas coisas também, frequentemente, a partir dos seus opostos, daquilo que é diferente delas. E é assim que nós fazemos sempre quando pensamos e conversamos sobre a morte. Geralmente nós tratamos a morte como o oposto da vida. Logo, quando pensamos no estado da morte, né, no estado de passar pela morte, ou no pós-morte, temos a tendência de medir a morte com essa regra da vida, só que do lado oposto. Se vida é atividade, morte é descanso. Se vida é memória, morte é esquecimento. Se vida é consciência, morte é essa anestesia geral do ser. Se vida é luz, morte é um estado de, completem comigo, escuridão. E é assim que a gente vai tentando ter certezas sobre a morte a partir das certezas que temos sobre a vida. Pergunta: quantas certezas nós realmente temos sobre a vida? O que nós vamos fazer então nesse episódio é pegar em Zhuangzi, nós vamos pegar esse filósofo, o sonho que ele teve com esse crânio, e tentar perceber o quanto essa lógica de enxergar o mundo a partir de opostos e analisar o mundo a partir as coisas a partir de suas diferenças é limitante. É uma forma de ver o mundo, é um jeito da gente viver a vida, mas limitante. Medir o que está diante de mim, a partir de mim, vai sempre limitar o que eu não consigo acessar completamente, porque esse ser na minha frente vai sempre ser uma extensão de mim. E eu já vou adiantar onde é que eu quero chegar com esses devaneios de hoje, tá bom? Vida e morte não são opostos entre si. Vida e morte não são 2 estados opostos entre si. A gente fala como se fossem, usa os 2 dessa forma, tenta convencer as pessoas de que viver a vida é o oposto de perdê-la, ou seja, quem vive, vive, quem morre, morreu e deixou de viver, mas não é bem assim que funciona. E falar bem dessa questão e resolvê-la também, e esse é o meu objetivo, transforma a forma como vemos tudo o que aparentemente é oposto. Tudo o que aparentemente é completamente diferente um do outro. Como férias e trabalho, seco e molhado, escuro e claro, bom e mal, você e eu, meu amigo, meu inimigo, estar vivo e estar morto. O meu objetivo, nesse episódio, não é nenhum, senão causar provocações. Até porque eu sempre me orgulho do bienal do livro
de ser esse lugar onde eu tenho mais perguntas do que respostas mesmo, né? Enfim, mas bem, vamos ao encontro, então, tão esperado e tão pedido de Zhuangzi com o crânio. Para facilitar, eu vou usar aqui hoje a versão de um tradutor chamado James Legge, ou Legge, eu não sei como se pronuncia, e a tradução dele dessa parte do livro, eu vou usar ela aqui em português, e aí eu vou trazendo os pormenores linguísticos que eu quiser trazer depois que eu ler a história completinha para vocês. Bora lá! Quando Zhuangzi foi ao estado de Chu, ele viu um crânio vazio na beira da estrada, já branqueado, mas ainda mantendo sua forma. Batendo nele com seu chicote de cavalo, ele perguntou: "Você, senhor, por cobiça da vida, falhou nas lições da razão e chegou a isso? Ou será que foi no serviço de um estado em decadência, pela punição do machado? Ou foi por sua má conduta, refletindo desgraça e vergonha sobre seus pais, e sua esposa e filhos? Ou será que foi através das suas duras resistências ao frio e à fome até não aguentar mais? Ou foi que você, sei lá, completou seu tempo de vida?" Tendo expressado essas perguntas, ele pegou o crânio e fez dele um travesseiro quando foi dormir. À meia-noite, o crânio apareceu a ele em um sonho e disse: "O que você disse para mim foi ao estilo de um orador. Todas as suas palavras foram sobre os emaranhamentos dos homens em sua vida. Não há nenhuma dessas coisas após a morte. Gostaria de ouvir-me, senhor, falar-lhe sobre a morte?" "Gostaria", disse Zhuangzi, e o crânio continuou: "Na morte, não há distinções de governantes acima e ministros abaixo. Não há fenômenos das 4 estações. Tranquilos e em paz, nossos anos são como os do céu e da terra. Nenhum rei em sua corte imperial tem maior felicidade que essa." Zhuangzi não acreditou e disse: "Se eu pudesse fazer o governante do nosso destino restaurar seu corpo à vida com seus ossos e carne e pele e devolver-lhe seu pai e mãe, sua esposa e filhos e todos os seus conhecidos da aldeia, você gostaria que eu fizesse isso?" E o crânio olhou fixamente para ele, franziu as sobrancelhas e disse: "Como eu poderia abandonar a felicidade da minha corte imperial e empreender novamente os trabalhos da vida entre os seres humanos?" Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma conversa entre quem vive e quem já morreu. O crânio que Zhuangzi avistou no caminho enquanto viajava já estava branqueado, significando que ele já estava ali há muito tempo, sem carne alguma, ou seja, o processo de decomposição daquele corpo já havia terminado, o crânio estava seco. A palavra aqui, entendida como branqueado, ela significa vazio, oco, mas ela também pode significar o som de uma flecha. Que se você for parar para pensar, pensa numa flecha assim, passando do lado do seu ouvido, sabe? Esse som soa meio oco mesmo, soa meio vazio do lado do seu ouvido. Então uma flecha passando na velocidade de uma flecha, passando ao seu lado, cortando o vento, você vai ter essa experiência de algo oco, de um vazio. Então essa palavra significava essas duas coisas naquela época. É por isso que algumas pessoas interpretam essa parte aqui como se o crânio estivesse com a marca de uma flecha, acertado por uma flecha, né? Como se ter sido acertado por uma flecha teria sido
a causa da morte daquela pessoa. Mas isso é indefinido. Tá? O que ele queria dizer é que o crânio aqui estava seco mesmo. O que nós sabemos, depois disso, é que Zhuangzi ele toma essa oportunidade para fazer alguns questionamentos para o crânio. Questionamentos, vejam vocês, queridos e queridas ouvintes do Bienal do Livro, são questionamentos sobre as causas da morte. Ok? Zhuangzi, ele bate com o seu chicote no crânio e começa ali uma série de perguntas sobre a causa da morte daquela pessoa. As indagações de Zhuangzi são sobre o que levou aquele crânio a estar ali morto dessa forma. Lembrem, na beira do caminho. Ele não estava enterrado em lugar algum, certo? Ele estava na beira do caminho, ao ar livre. Ou seja, o que será que aconteceu? O que será que antecedeu ao evento de sua morte, que acabou trazendo ele a essa situação? O primeiro motivo cogitado por Zhuangzi foi o que ele chama de cobiça da vida, que levou ali aquela pessoa a falhar nas lições da razão. No original não existe a palavra lições aqui, tá? Somente razão. A pessoa falhou com a razão e morreu provavelmente no exercício de algum ato de cobiça da vida. O segundo motivo cogitado por Zhuangzi foi punição. Punição, pena de morte mesmo, sabe? Pelo machado, por ter servido aos interesses de um Estado em decadência, provavelmente um Estado que estava se rebelando contra o imperador, contra o império, um Estado traidor. Então, o motivo aqui, político. Motivo político. Será que ele morreu em uma guerra, em uma batalha? O terceiro foi má conduta. Uma má conduta que trouxe vergonha, vergonha à família dele. Nós já desconfiávamos que se tratava de um homem, né, porque só homens morriam. Geralmente só homens morriam no exercício da guerra, né, por uma flechada na beira do caminho. Mas aqui fica mais explícito que se tratava de um homem, pelo menos para Zhuangzi naquele momento, porque ele pergunta e ele fala como se o motivo da morte também pudesse ter trazido vergonha, não só ao seu pai e sua mãe, mas à sua esposa. Então, Zhuangzi aqui também já faz ele já pressupõe que está se tratando de um homem. Isso é importante, talvez seja importante, tá bom? Mas aqui não dá ainda para cravar como ele morreu, tá? Se foi pelas mãos de alguém da própria família, por causa de alguma coisa que ele fez, que trouxe desonra, né, que trouxe vergonha à família, ou se ele acabou se distanciando, né, para fugir dessa vergonha e eventualmente acabou morrendo na beira da estrada, né, ou se ele inclusive morreu no próprio exercício da ação moralmente humilhante que ele estava trazendo à sua família, tá? Mas o que nós sabemos é que o terceiro motivo cogitado foi essa desgraça familiar, uma vergonha familiar. O quarto motivo é um pouco mais natural, seria um incidente natural mesmo, né? Será que ele havia morrido de frio ou de fome enquanto viajava, enquanto andarilho pelo mundo? Será que a fome ou o frio o alcançou? Enfim, um pouco mais natural. E o último, o mais, entre aspas, natural de todos, lembrando aqui agora, nem está no roteiro isso, mas que Simone de Beauvoir disse uma vez que nenhuma morte é natural, né? Nenhuma morte é natural, toda morte é uma ofensa a quem morre, mas enfim. O último seria um motivo mais natural de todos, que era esse motivo dele ter morrido depois que completou seus anos de vida. E bom, aqui a gente começa a brincar um pouco com as filosofias e a ideia como Zhuangzi enxergava a vida, a forma como ele enxergava a vida, sabe? Que é uma quebra de paradigmas taoísta. A palavra para vida, aqui que ele usa, quando ele fala sobre completar a vida, a palavra para vida aqui é Chuan-Qiu, que significa literalmente primavera e outono. Na ideia de que a vida é esse movimento das estações do ano. A frase completou seus anos de vida em chinês, ela é Chuan-Qiu Gu, tá? Então, Chuan-Qiu Gu, Chuan-Qiu de primavera e outono.
E aí a gente vai entrar numa coisa importante, que eu prometo que vai dar uma explodida no cérebro de vocês. Gu, que ele traduziu como completar aqui, significa várias coisas no geral, tá? No chinês antigo significava várias coisas diferentes. Nesse contexto, a palavra gu coloca Chunqiu no passado, né? Então, passaram-se as primaveras e os outonos. Então, primaveras, outonos, gu, passaram-se, certo? Terminou a vida. Gu, antigamente, significava isso. Significava antigamente. Ou coisas que já foram. Coisas que já foram. Em algum momento, ele também passou a significar causa ou razão, tá? Interessante é que em algumas entradas, em alguns escritos, gu também significa intencionalmente. Então, uma causa intencional. Por causa de tudo isso, gu veio a significar morte. O verbo morrer mesmo, sabe? No passado somente. Como quem diz, olha, fulano morreu por causa de uma enfermidade. No chinês, esse morrer por enfermidade, morreu por enfermidade, é literalmente só duas palavras. Bin, gu. Bin, de enfermidade, gu, de morte, certo? Morreu, tanto em razão de enfermidade, e esse morreu aqui já está no passado, tá? Não existe gu no futuro, ok? Não existe morrer, ou morrerei, ou morrerá. Esse gu, ele é somente no passado. Mas para provocar ainda, já que o objetivo deste episódio é provocar vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes do Bienal do Livro, gu também significa ainda. Ainda ou continuar a ser. O uso dessa palavra aqui não é aleatório, tá bom? Não é aleatório. Mas eu quero provocar um pouco mais ainda nessa palavra. Gu, além de tudo isso que eu acabei de falar, também significa amigo. Também significa amigo. Na frase, por exemplo, olha, assim que nos vimos pela primeira vez, gu. Ou assim que nos vimos pela primeira vez, foi como se já fôssemos gu. Ou seja, gu aqui não significa foi como se nós já estivéssemos mortos, não. Foi a impressão de que nós já éramos amigos, já éramos conhecidos de longa data. E aí o gu aqui significa esse amigo mesmo, amigo de verdade, que tem um pouco da sensação de ser um amigo antigo, ok? Um companheiro antigo. Mas Caleb, faz sentido a gente ficar viajando no sentido das palavras antigas para fazer hermenêutica de texto? Eu não sei. Você me diz. Eu tô aqui hoje só para provocar vocês. Então, voltando ao que Zhuangzi perguntou ao crânio. Qual é que foi o motivo da morte? Zhuangzi perguntou, batendo ali no crânio com seu chicote. Será que você morreu? Será que essa pessoa morreu por ignorância? Por estupidez? Ou por motivos políticos? Ou por motivos morais? Ou por um acidente natural? Ou porque finalmente seus anos todos se passaram? Existe mais alguma razão, algum motivo para alguém morrer? Eu não sei. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Inclusive, deixem um comentário. Deixe um comentário aí se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify. Deixe um comentário aí que me ajuda muito aqui na plataforma. Se você pensou em uma pessoa tirando a própria vida, talvez, e só talvez, esse tipo de morte fica implícito no motivo número 3, tá? Alguém que desonrou a família. O homem que desonrou a família, que trouxe vergonha à família. Porque
não era incomum naquela época que os homens tirassem a própria vida para amenizar a humilhação e a vergonha públicas que eles haviam trazido, né, ao seu clã, à sua família, por causa de ações moralmente questionáveis que eles haviam tido. Mas me contem vocês. Mas bem, os questionamentos de Zhuangzi aqui são todos em direção à morte do ponto de vista de quem vive. Ele quer saber como foi que a morte chegou ao crânio. Ao mesmo tempo, essa investigação tem a ver com o tipo de vida que a pessoa que estava ali na beira do caminho viveu. Depois dessas coisas, Zhuangzi ele pega o crânio e, pasmem, tá? O usa de travesseiro para dormir. Essa parte é chocante, certo? Certo. Mas não é incomum na Ásia, é como um todo, tá? Travesseiros duros. Um dia, um amigo meu coreano, ele me deu de presente um travesseiro que a mãe dele tinha trazido lá da Coreia do Sul, que era literalmente um cone feito de madeira. E os chineses têm também travesseiros similares, feitos com bambu. Então não é incomum que lá na Ásia como um todo eles usem assim travesseiros pequenos duros. Mas Zhuangzi aqui coloca o crânio, pega o crânio inclusive, bota embaixo da cabeça e começa a dormir. Isso sim é um pouco chocante. E aí no meio da noite o crânio aparece para ele em sonho. E aqui está uma das coisas mais importantes, se não o detalhe mais importante dessa história, da coisa toda. O sonho. Esse encontro em sonho. Eu tinha feito um roteiro explicando tintim por tintim toda a estrutura gramatical dessa frase, falando ela aqui em chinês, antigo e tal e tudo. Mas eu percebi que ficou um roteiro muito longo e, na verdade, um pouco entediante mesmo, assim, um pouco confuso, né? E não é todo mundo que se interessa pelos pormenores linguísticos das questões que eu trago aqui. Então eu decidi gravar, essa aqui é a segunda vez que eu estou gravando esse episódio, eu decidi gravar de novo para já trazer a conclusão sobre essa parte do sonho, tá? E a frase do sonho ela é interessante porque ela dá abertura para alguns tipos de interpretações. Eu já falei isso aqui no Bienal do Livro, mas no chinês antigo não existia pontuação, não existia ponto final, não existia vírgula, nem nada disso, tá? Ele era tudo corrido mesmo. As maiores discussões que existem de interpretação vêm por causa desse detalhe. Ninguém sabe onde termina uma frase e onde outra começa. E cada pessoa vai adicionando pontuação nesses textos antigos, o que a gente vai chamar no estudo, né, do chinês antigo de quebrar a frase. A gente vai quebrando a frase da forma como a gente entende o texto. E dependendo, claro, dependendo de onde você quebra a frase, o sentido daquele parágrafo muda completamente. E aí a gente começa a discutir qual seria a melhor quebra de frases em determinadas histórias, etc, etc. Então, pela estrutura da frase, não fica claro se quem estava sonhando aqui era Zhuangzi, e Zhuangzi sonhou com o crânio, ou se o crânio estava sonhando e acabou sonhando com o Zhuangzi. Mas não só isso, não fica claro se Zhuangzi encontrou o crânio em sonho ou se o crânio veio em sonho a Zhuangzi. Como se, na primeira opção, esse sonho teria sido o sonho de Zhuangzi, onde o crânio apareceu, e na segunda opção, um sonho que o crânio deu a Zhuangzi para ser sonhado. Todos esses entendimentos funcionam aqui, tá? Mas para a gente entender, por exemplo, Chang Guoyin é um grande acadêmico que se especializou em entender Zhuangzi. Na tradução que ele faz para o chinês dos dias de hoje, ele escreve o seguinte. A tradução dos dias de hoje que ele faz é a seguinte. No meio da noite, Zhuangzi sonhou com o crânio que disse a ele. E aí, Chang Guoyin, ele tem essa leitura mais simples do texto. Zhuangzi dormiu, sonhou e sonhou com o crânio dizendo algo a ele. Mas realmente, outros estudiosos, e isso não é ideia somente minha, mas inclusive eu, a gente gosta de viajar um pouco na nebulosidade dessa frase,
tá? Algo que embaça um pouco a questão toda aqui é essa de a quem pertenceu realmente o ato de sonhar. E o entendimento vem de como a gente vai quebrar essa frase toda, de como a gente vai quebrar esse parágrafo. O que acontece antes dessa frase? O que vem antes dela? Por exemplo, eu ainda vou usar agora o entendimento de Changuin. Changuin, ele escreve o seguinte: tendo Zhuangzi expressado essas perguntas, ele pegou o crânio e fez dele um travesseiro quando foi dormir. Ponto. No meio da noite, Zhuangzi sonhou com o crânio que disse a ele. As duas vezes que Zhuangzi aparece nessa frase, nessa tradução para os dias de hoje de Changuin, na verdade, no original ele não aparece. No original não tem nenhum desses dois Zhuangzi aqui. O primeiro Zhuangzi é mais fácil de entender porque nós sabemos que foi ele mesmo quem pegou o crânio e colocou para dormir. Então quem foi dormir foi ele, apesar do sujeito ali estar oculto, é Zhuangzi. Mas o segundo Zhuangzi da frase, né, quando ele diz que Zhuangzi sonhou com o crânio, é um pouco mais difícil. Por quê? Eu vou quebrar a frase de uma outra forma, colocando um ponto final antes de no meio da noite, para vocês verem como fica, ok? Tirando o segundo Zhuangzi da perspectiva e deixando só o que existe no original, que é o crânio. E ficaria mais ou menos assim. Tendo Zhuangzi expressado essas perguntas, ele pegou o crânio e fez dele um travesseiro quando foi dormir no meio da noite. Ponto. O crânio sonhou dizendo. Se nós quebramos a frase dessa forma, temos um sujeito diferente nessa próxima sentença que apareceu, que pode significar algumas coisas. Pode significar que o crânio sonhou dizendo, ou que o crânio realmente encontrou-lhe em sonho e disse, sabe, chegou até ele, veio até ele em sonho e disse, ou que o crânio deu-lhe um sonho onde disse. Os três entendimentos aqui também funcionariam. Todas essas opções seriam possíveis quando o crânio se torna o agente principal da ação de sonhar aqui, justamente porque o verbo que vem antes do verbo sonhar nessa questão, que é o jian, pode significar tanto encontrar, né, ver, visitar, então ele significa visitar mesmo, né, visitou em sonho, mas ele também pode significar somente um auxiliar que coloca o verbo sonhar no passado, ou seja, sonhou. Caramba! Essa foi intensa. Foi intensa. Bom, houve um sonho. E no sonho um diálogo. O que me interessa nisso aqui é o que vem de encontro às nossas provocações de hoje, sabe? Que é o sonho como um lugar onde as certezas que achamos que temos, enquanto vamos dividindo o mundo entre opostos, entre diferentes, é questionada. E é isso que me interessa. Então, bom, o entendimento possível da frase, né, que ficou pro James Legge e eu usei aqui é esse, né? Tendo expressado essas perguntas, pegou o crânio e fez dele um travesseiro quando foi dormir à meia-noite. E então o crânio lhe encontrou em sonho, dizendo. E eu acho que essa é um entendimento, uma forma de olhar para o texto que abraça um pouco das nuances de toda essa questão. Bom, eu vou fazer agora a primeira prova do bienal do livro. Eu vou fazer uma pergunta. Se você não souber responder, não continue escutando a este episódio. Brincadeira. Mas vamos lá, você que é ouvinte antigo aqui do Bienal do Livro, tá? Que já maratonou todos os episódios, todo animado. Bom, lhe soa familiar essa história de Zhuangzi?
Eu já trouxe aqui algo similar acontecendo no mesmo livro, no livro de Zhuangzi, tá? Escrito por ele, mas com outros personagens. É familiar pra alguém essa questão do se perder e conversar em sonho com algum objeto ou algum animal? Sim, olha, estrelinha pra você que soube responder, tá? No episódio chamado Minha Inutilidade Útil, eu falo a história, também contada por Zhuangzi, de um carpinteiro, de um lenhador, de um carpinteiro, um lenhador e seu aprendiz, que saem para cortar lenha, lembram na floresta, e encontram essa árvore gigante, meio sagrada, que o lenhador diz ser o quê? Inútil. Porque era uma árvore inútil, antiga, então ela era inútil para qualquer coisa, velha demais para virar barco, oca demais para virar utensílios, enfim, estava podre, né? Uma árvore inútil. E o que é que acontece naquela mesma noite? A árvore aparece para ele em sonho. O chinês usado, a gramática usada nessa história da árvore é a mesma gramática, é o mesmo chinês usado nessa história aqui, exatamente a mesma coisa. O carpinteiro Shi retornou à casa e então, mesma coisa, Li She, que é o nome da árvore, Li She encontra-se com o carpinteiro em sonho. Naquela ocasião, é muito mais fácil a gente aceitar e enxergar a agência da árvore nesse sonho. O ato de sonhar como sendo uma decisão da árvore, ou dela invadindo o sonho do lenhador, ou ela sonhando um sonho e convidando o lenhador a participar desse sonho com ela, né? Sonho como um estado mental, um lugar disponível onde estava também um carpinteiro, mas um lugar que não pertencia somente ao ser humano. Um lugar que, inclusive, o carpinteiro estava somente visitando, sabe? Visitando. Um lugar que foi dado a ele para estar e aprender pela árvore. Um sonho que foi dado pela árvore que era sagrada. Acreditando que aquela árvore sagrada teria esse poder de encontrar com ele em um campo onde essas diferenças entre quem está vivo e uma árvore e objetos, enfim, um lugar onde essas questões são burladas, são questionadas. Por que é difícil acreditar que o crânio da morte poderia fazer o mesmo? O que existe de tão sagrado em uma árvore que não existe na morte? E a questão é que sonhar em Zhuangzi é um assunto muito complexo e não foi até que eu comecei a escrever esse roteiro desse episódio que eu percebi realmente isso. Lembrem vocês que nós estamos falando aqui do filósofo que sonhou que era uma borboleta feliz nos campos selvagens e acordou confuso, sem saber se era um homem sonhando ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser um homem. Agora me responde, um filósofo que traz esse nível de provocação sobre a realidade das coisas, apagando todas as linhas e os limites da realidade como a gente gosta de entendê-la, como é que a gente vai entender uma conversa que ele tem com a morte? Veja uma coisa. Sonhar em Zhuangzi é quase que um estado de não estar. É um cenário daquilo que não é. É um lugar onde as certezas, todas essas que nós achamos que temos sobre como o mundo funciona, é questionada. No mínimo, o ponto de partida de onde enxergamos tudo, né, de onde nós vamos desenhando esses opostos o tempo todo, em Zhuangzi e no sonho de Zhuangzi, ele é levemente destruído. O nosso ponto de partida ele é destruído. Sonhos em Zhuangzi são lugares onde fronteiras e limites são questionados. Onde é que Zhuangzi
começou a sonhar ser borboleta e onde é que acabou o seu sonho e o sonho da borboleta sendo Zhuangzi começou. Sabe, quem é que sonhou com quem? Quem sonhou que era o quê? Isso tudo importa? Qual a diferença entre Zhuangzi e a borboleta? E como ler esse diálogo entre ele e a morte à luz desses questionamentos? É só sob a ótica desse prisma que a gente começa a se perguntar: será que importa tanto assim? Saber quem é que sonhou com quem? Quem deu o sonho a quem? Quem é mais sagrado que quem? Quem entende mais que quem? Quem sabe mais do que o quê? Será que seriam aqui mesmo dois personagens diferentes? Bom, enfim, suficiente dessa provocação. Ou não, né? Mas eu vou continuar aqui só pra gente terminar as minhas considerações sobre essa história. A partir daqui, na verdade, o diálogo ele é muito simples. O crânio ele elogia a eloquência de Zhuangzi, ele reconhece a capacidade filosófica, intelectual de Zhuangzi, mas ele, ironicamente, sarcasticamente, ele diz uma coisa importante sobre os seus questionamentos. Ele fala que todos os questionamentos, todas as dúvidas, o interesse de Zhuangzi eram emaranhamentos, palavra difícil de ler, emaranhamentos dos homens em sua vida. Eu provavelmente acabei de ler essa palavra de forma errada, me perdoe. Ou seja, a crítica que ele faz é que Zhuangzi estava preso às frivolidades acumuladas do mundo e no mundo dos viventes. As perguntas focadas no motivo, na razão, no motivo da morte, não passaram e não passavam, não conseguiam passar, não conseguiam ir além disso. Por que você morreu? Por que aqui? Por que você está aqui enterrado, aliás, não enterrado a céu aberto, na beira da estrada? E aí o Zhuangzi vai listando todas essas questões que são pertinentes, na verdade, a quem vive, não a quem morreu. O crânio, a morte, aqui faz uma crítica a Zhuangzi. E qual é essa crítica? Olha, a sua visão da morte, ou para a morte, é sempre a partir da vida. É partindo do que você acha que é o oposto da morte. E tentar saber o que é a morte a partir do que você experimenta em vida limita o entendimento da experiência do que acontece com quem já morreu. Daria para ser de outra forma? Talvez, talvez não. Mas a provocação aqui é exatamente sobre as certezas que nós temos sobre aquilo que nós não entendemos a partir do que nós achamos que entendemos muito bem, ou seja, o que nós achamos ser o oposto daquilo que nós não entendemos. Ele diz, olha, você está entrando no campo de contato com a morte, com quem morreu, com questionamentos presos à realidade da vida humana, dos afazeres humanos. E aí o crânio diz, você quer saber mesmo sobre a morte? E assim, agora falando, olha, do ponto de vista de quem morreu mesmo, você quer que eu lhe fale sobre a morte? E Zhuangzi diz o quê? Claro que eu quero. E aí ele fala, na morte funciona assim, pá, na morte não existe governante, ou seja, não existe classes sociais, não existe autoridade sobre você, e você não é autoridade sobre ninguém. Não existe vassalos abaixo de você. Não há inverno, não há primavera, não há verão, não há outono, ou seja, o tempo não é contabilizado. E o crânio diz, olha, nós temos as nossas primaveras e outonos, ou seja, nós temos os nossos anos, ou seja, nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa vida. E é como os anos do céu e da terra. E nenhum rei, nenhum governante, nenhum imperador, em sua corte imperial tem maior felicidade que essa a que nós temos aqui. E pasmem, depois de falar tudo isso, né, e assim, uma experiência praticamente religiosa, vai, Zhuangzi não acredita, ele não acredita. Ele fala, não pode ser, não é assim.
E, sabe, não é assim. Quem é você para saber tanto assim da morte? Como assim é melhor do que aqui, certo? Como assim? Se morte é o oposto da vida e a vida é tão bela, apesar de tudo, né? Bela. Como assim? Como assim? Em termos comparativos, Então, Zhuangzi, ele, incrédulo de tudo, ele faz a pergunta, olha, se, dada a possibilidade pelo Deus que governa o destino de todos os seres humanos, se dada a possibilidade dele restaurar seu corpo à vida, restaurar os seus ossos, a sua carne e a sua pele, digo mais, devolver a você os seus amados familiares e amigos, ou seja, devolver toda a sua vida de volta para você. Sabe, todas as pessoas que você amou e passaram pela sua vida. Você aceitaria? Ele pergunta para o crânio se ele aceitaria. E o crânio, queridos ouvintes do Binhal do livro, o texto fala que o crânio franziu as sobrancelhas. E isso aqui, literariamente, é de um sarcasmo, assim, é de uma beleza literária incrível. Porque nada nas pequenas histórias de Zhuangzi é aleatório, ok? Nenhuma escolha literária de palavra é aleatória. Ele enfatiza no começo da história o quê? Que o crânio estava branqueado, ou seja, era só osso mesmo. Né? O estado de decomposição já tinha acabado, já tinha passado há muito tempo. E aqui ele usa uma expressão facial. Franziu as sobrancelhas, ou seja, algo que você só pode fazer se você tiver carne, pele e pelos, certo? E é uma expressão que no chinês significa preocupação mesmo, sabe? O crânio, depois de ouvir esse questionamento meio que torpe do Zhuangzi, ele fica incrédulo, ele acha isso assim, ele fica preocupado com o Zhuangzi. Como assim? O quão limitante é isso que você está me perguntando, sabe? O quão limitante é isso que você está me perguntando? Ainda medindo os meus desejos a partir dos seus desejos. E aí, o crânio, inclusive, termina esse diálogo dizendo, olha, curto e grosso, como é que poderia eu abandonar a felicidade dessa corte imperial para empreender novamente nesses trabalhos, nas frivolidades, nas questões cansativas da vida humana ou entre os seres humanos? E a história acaba aqui. O uso aqui da palavra corte imperial é muito interessante, porque é uma palavra que literalmente ela não significa literalmente isso, mas ela também significa trono. Palavra que significa trono. Sarcasticamente, o que ele está falando? Zhuangzi tentou oferecer para ele de volta a vida que ele teve. Só que ele diz que o que ele tem na morte, ali, só como alguém que morreu na beira do caminho, ele compara o que ele tem na morte com o assento mais importante do império. Com a melhor das posições do mundo dos viventes, que é o trono do imperador. O crânio diz o seguinte, olha, sabe o trono do imperador? Aquele trono de ouro, cheio de autoridade, que no mundo dos viventes, inclusive, só existe um? Pois bem, eu, meu amigo, aqui tenho a mesma coisa. Morte é um lugar de honra. Eu tenho aqui o meu lugar especial. A lógica muda. E esse franzir das sobrancelhas, ele faz parte dessa certa preocupação demonstrada com o próprio Zhuangzi ali, após ter achado limitante as questões de Zhuangzi. Limitante. Como se, sei lá, na morte nada é mais escandalizante, nada é mais chocante para a morte, para alguém que já morreu, que a capacidade humana de fazer perguntas idiotas sobre a realidade das coisas. Entende? Sempre partindo do que eles acham que é o quê? O oposto daquela coisa. E é como se aqui o crânio estivesse dizendo que faltava para o grande filósofo eloquente Zhuangzi perceber o óbvio, algo fora do campo de ideias que estavam interessando ele ali naquele momento. E o que seria? O que seria tão óbvio assim?
Voltando ao começo desse episódio, vida, morte e tudo mais o que possa parecer antagônico ou oposto, ou fundamentalmente diferente um do outro, são coisas que podem ser tratadas dessa forma somente. Você pode viver uma vida achando que para cada coisa existe o seu oposto. Para cada eu existe o você. E nós somos fundamentalmente diferentes. E você pode também passar a vida inteira tentando investigar, tentando entender o seu próximo a partir de si mesmo. Partindo do pressuposto de que todo o oposto é diferente de você. Ou não, já que no sonho as fronteiras dessa realidade são burladas. Como todo o livro de Zhuangzi, desde o primeiro capítulo que nós temos, tudo é um questionamento, tudo é uma provocação. O que você acha ser o ponto de partida para entender as coisas, para entender o mundo, pode ser só isso mesmo, só um ponto de vista. Sendo somente um pequeno ponto de onde você considera todas as coisas diferentes de você. Mas e se você conseguisse romper com as fronteiras que cercam esse ponto e enxergar e investigar o mundo e todas as coisas que estão além de você mesmo de uma outra forma? E se você conseguisse enxergar as coisas a partir de um outro lugar? Indo um pouco mais a fundo nessas provocações, e se todo lugar for só um lugar? E se todos os lugares forem um lugar? E se não houver fronteiras? E se todo o fim é começo e todo começo já terminou? O que acontece sempre no livro e na filosofia de Zhuangzi é o questionar aquilo que você chama de realidade. E essa realidade é a realidade do ou isso ou aquilo. Ou uma coisa ou a outra. Ou aqui ou lá. Ou você ou eu. E faz parte da obra filosófica de Zhuangzi te dar liberdade, daí a imagem de um sonho, onde não necessariamente você controla conscientemente, para poder repensar o mundo, repensar a sua vida e até mesmo você. Quem veio falar com o outro? Quem sonhou com quem? Quem deu o sonho a quem? O crânio ou o Zhuangzi? Quem é que dialoga com quem? Quem está interessado em quem? A morte ou a vida? Quem quer ser entendido a partir de quem? Os vivos ou os mortos? Imagine você agora sonhando, ou somente conversando, mesmo, com alguém que já morreu. O que você perguntaria a essa pessoa? O que você deseja saber sobre a morte? Querendo ou não, essas perguntas são jogadas, meu amigo e minha amiga, ouvinte do Bienal do Livro, para um futuro incerto, mas um futuro que também é seu. Aliás, o crânio no meio do caminho também é você. Você só não sabe como vai chegar lá. Aqui, no sonho, todavia, você é filósofo que pergunta e morte que responde. Filósofo que tenta entender os pormenores da vida e morte que se cansa de tanta banalidade. Como é que você vai morrer, hein? Como que você vai morrer? Será que essa questão realmente importa? Será que vai ser por estupidez? Ou por algum motivo político, geopolítico, talvez a guerra? Será que vai ser por punição, alguma punição descompensada por você ter feito alguma coisa errada? Ou será que vai morrer em um acidente?
por frio, fome ou qualquer desastre natural. Falando em desastre natural, será que as mudanças climáticas vão demandar a sua morte? Ou será que você vai morrer de velhice, com todas as suas primaveras e outonos recebidos, vividos e passados? Será que você vai morrer mesmo? O que é morrer? O que é essa porta chamada morte para onde a gente entra? Se essas questões forem chatas para pensar, o que você desejaria levar em morte? O que você gostaria que em morte fosse uma extensão da sua vida? Talvez essas perguntas respondam muito daquilo que você considera tesouro, da forma como você tem vivido a sua vida. Os mortos que falam com você, querido, querida ouvinte do Bienal do Livro, são mesmo somente desconhecidos que caíram pelo caminho ou são sombras da sua própria morte? O que você pensa em perguntar para eles sobre o viver pós-morte são questões que você tem sobre o lado da fronteira de lá? Ou, no fim das contas, são questões que nunca foram respondidas sobre a sua própria vida? Existe o lado de lá e o lado de cá? Onde é que termina uma coisa e começa a outra? Bem, seguinte. Essa é só metade de um episódio que ficaria muito grande caso eu não parasse por aqui. Eu nunca fiz isso no Bienal do Livro, mas nós teremos uma continuação. Para continuar esse episódio no próximo. Fazendo esse roteiro, eu percebi a necessidade de trazer a questão dos sonhos em Zhuangzi, inclusive de mais sonhos que ele teve. Não fique bravo, não fique brava, querido, querida ouvinte do Bienal do Livro. Fique somente com essas provocações no colo. Até o próximo episódio. Mas, antes de dar tchau, trago aqui, para quem ficou até o final, até os créditos, a parte final desse capítulo de Zhuangzi, onde mais alguém, segundo ele, se encontra com um crânio na beira do caminho. Esse mais alguém, que não é ele, também tem um encontro ali com a morte. E esse alguém é um cara chamado Liezi, um outro filósofo taoísta, tá? E eu vou terminar aqui a forma como termina o capítulo, que é esse encontro do Liezi com também um crânio no meio do caminho. E a história é a seguinte. Liezi, certa vez, em uma jornada, fez uma refeição à beira da estrada. Lá, ele viu um crânio com 100 anos de idade. E puxando o arbusto sob o qual estava, apontou assim para ele e disse: apenas você e eu sabemos que você não morreu e que também nunca antes esteve vivo. Um beijo e até o próximo episódio.